cortei, foi mal. E eu estava vendo o relatório de um cara que trabalhou na OpenAI, que é a empresa, né, do ChatGPT, e ele explicava por que ele saiu de lá, né? Que é uma coisa bem interessante, na verdade. E ele fala dos 5 níveis da inteligência artificial. Primeiro nível, 5 níveis, né? Tem o primeiro nível, que é quando o ser humano faz o código da inteligência artificial, né? Então, esse é o primeiro nível da AI, da inteligência, da AI, né? O segundo nível, qualquer um fale como quiser. Eu misturo IA com AI, então eu falo AI. Né? Eu falo IA e é isso aí. Vamos embora, todo mundo entende. O segundo nível, né, da inteligência artificial, que é quando o ser humano usa a própria inteligência para corrigir os erros do código, né, da inteligência artificial. O terceiro nível da inteligência, que é quando a própria inteligência artificial produz o seu próprio código, ou seja, não tem ação humana mais, entendeu? O quarto nível da inteligência é quando já feito, a inteligência consegue fazer não só o próprio código, entendeu? Mas consegue produzir várias outras inteligências com base nesse código, que a gente chama de cérebros. E esses cérebros, né? Diferente de, por exemplo, eu e você, que somos um ser humano, né? Seres humanos diferentes, pensamos diferente e vamos para o norte diferente, ou às vezes o mesmo norte. Não. Todas essas inteligências no nível 4 pensam em várias possibilidades, probabilidades e tudo mais, e vão para o mesmo caminho, obedecendo a uma só, ou seja, uma Skynet, né? Vamos botar assim, que é uma super inteligência artificial. Skynet, para quem não sabe, é a inteligência lá do Exterminador do Futuro, sabe? E a quinta é a super inteligência artificial. Quero fazer uma chamada para quem estiver nos assistindo, agora ou depois, assistam o filme Exterminador do Futuro 2, já com essa ideia, e foquem na Sarah Connor tentando destruir a Skynet. Muito interessante mesmo, sabe? Tu fez essa. Tu reassistiu depois que eu te falei? Assisti. Eu realmente achei que tinha tudo a ver com... É surpreendente, cara. É bem surpreendente. É bem Então, assim, surpreendente fica mesmo. dever de casa pra galera. Façam isso. É bem surpreendente mesmo. Sério. Façam isso. E o quinto nível, que é a super inteligência artificial, né? Que eu estava falando. Que é o nível, né? Daquele que domina tudo. Aquela inteligência que tem todos os códigos, todas as coisas, enfim. E que já está longe do ser humano. Esse cara diz o seguinte, né? Esse engenheiro lá da OpenAI. Ele saiu quando a OpenAI estava indo do 2 para o 3. Que é o quê? Que é quando a inteligência artificial começa a produzir o próprio código dela. E aí é que havia um problema, que ele disse. Que esse código, segundo ele estava avaliando, vinha com várias outras interseções, vários problemas. Ou seja, por exemplo, o que um código faz na inteligência artificial, para quem não está entendendo? Quando um código de inteligência é escrito, está entendendo? Por um ser humano, por exemplo, a gente chega na inteligência artificial e pede aqui, olha só, procure para mim tal coisa, tal. Aí tem aquele código que é escrito, que é feito para poder pegar, né, toda aquela informação e transformar numa resposta para você. Mas ele só consegue fazer isso mediante a uma, né, como se fosse um livro, mediante a ser provocado no caso pelo ser humano. Quando a inteligência começa a produzir o próprio código, sabe? O ser humano já não consegue ter noção do que ela vai fazer. Tá entendendo? Então, ela começa a ter, vamos dizer, entre aspas, vida própria, sabe? E aí ele sai a partir do momento em que ele vê que há no código alguns interseções, alguns erros que ele não consegue analisar, e ele fala, é preciso analisar isso, entendeu? E a empresa diz, não, vamos dar um jeito aqui de continuar. Por quê? Porque neste momento há uma grande corrida pela superinteligência artificial para chegar no nível 5, que está entre China e Estados Unidos. Entendeu? Então as empresas estão acelerando e ele
fala sobre isso. Estão acelerando para um processo, entendeu? Em que há muitos erros acontecendo e que está fugindo do controle do ser humano. Tá entendendo? Exatamente. E é uma preocupação tanto dos Estados Unidos quanto da China, né? Exatamente. Só que aí esse cara vai especulando, né? Eu falei dos 5 níveis. E aí, o que acontece? Ele diz que o que a OpenAI tentou fazer, segundo esse relatório, né? Tentou usar o nível 2, a inteligência do nível 2, entendeu? Para fiscalizar, sabe, o código do nível 3, para ver os erros. Só que o nível 3 já é muito mais avançado. Então, tem coisa que a própria inteligência do nível 2 não conseguiu pegar. Então, ele queria que tivesse feito o quê? Ó, vamos parar aqui, porque tá vindo um código novo. Porque, vamos lá, por que isso é interessante de analisar? Por que é difícil para o ser humano analisar o nível 3? Vamos imaginar aqui. Imagina, por exemplo, você. A gente pega uma semente de uma laranjeira, sabe? E a gente planta, a gente bota numa terra, analisa o solo e tudo mais, sabe? A gente sabe qual é a semente, sabe que ela vai dar laranja no final e a gente analisa o crescimento e tal. Pode fugir uma coisa ou outra, mas a gente tem noção. Agora, a partir do momento que a terra produz a semente, a gente não sabe o que vem ali. A análise é muito mais limitada, percebe? Da árvore que vem. A gente não sabe qual é o fruto que vem. A gente não sabe qual é a folha que vai se desenvolver. Tá entendendo? É muito diferente você pegar a semente e plantar do que a terra desenvolver a semente. Entendeu? E aí ele diz o seguinte, né? Ele vai dando um prognóstico sobre isso. Né? E mais para frente eu vou explicar porque que isso interfere totalmente na geopolítica. Ele fala o seguinte, cara, vai chegar um momento que a inteligência, como vai chegar no nível 4 e vai ter várias inteligências, né? E aí vai se chegar na superinteligência artificial. E aí vai haver um debate nos Estados Unidos. Cara, a gente liga isso ou não liga? Porque se a gente não liga, a China vai ligar. E nós vamos perder. Porque quem tiver a superinteligência artificial vai dominar. Entendeu? E aí ele prevê 2 cenários. Vai ter, por exemplo, um momento em que a superinteligência artificial, eles vão ligar mesmo, sabe? Essa superinteligência vai dominar, inclusive, a própria China e tal. A China vai desenvolver a dela, só que a superinteligência artificial e a americana e a superinteligência artificial chinesa vão entrar num acordo diplomático que não vai ter o ser humano, entendeu? Olha que loucura que o cara está especulando, tá entendendo? E vão chegar à conclusão de que não, nós vamos compartilhar o mundo. E aí ele fala, vai ser feito aí vai ser um momento de progresso. Vai ser um momento que todo mundo vai ter uma bolsa, né, universal, não vai ter mais empregos, sabe? Você não vai ter aquele dinheiro. Só que aí ele fala que a tendência dessa superinteligência é chegar a uma conclusão simples, que pela equação entre uma simples equação de 2 mais 2 são 4, o ser humano é um fator o quê? Limitador para a Terra. Porque ela tem o objetivo de desenvolver toda a Terra, mas o ser humano é um fator limitador. Por quê? Porque o ser humano mata, o ser humano comete erros, o ser humano é imperfeito perto dessa. E aí chegará o tempo, entre aspas, né, do extermínio da humanidade pela inteligência artificial, que é aquilo que a gente vê nos filmes de Exterminador do Futuro. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que ele vê é que os Estados Unidos bate na tecla e fala, não, vamos dar um freio nisso, entendeu? E a China diz, tá bom, mas começa a desenvolver também a dela. E aí os Estados Unidos, né, usa o nível 4, ou seja, que não é da superinteligência, e tenta convencer, através da inteligência do nível 4, que esse desenvolvimento chinês não é bom, tá entendendo? E aí convence a inteligência chinesa de derrubar o regime chinês. E por ser mais forte, sabe, consegue derrubar. Ou a terceira, e o terceiro cenário é basicamente o que a gente está vendo hoje, que é a China, como está atrasada, tentando, né, atrasar os Estados Unidos de todo jeito com a inteligência artificial. Um cenário seria o quê? A invasão de Taiwan. Porque Taiwan, como eu falei antes, é a maior fabricadora de chips do mundo. Se a China invade Taiwan, atrasa a corrida da inteligência para chegar na superinteligência artificial. Agora eu te pergunto uma coisa, Gabs. A superinteligência artificial, o cenário de previsão que você faz é um cenário de previsão. Quando você acha que
estão prevendo que vão desenvolver a superinteligência artificial? Faz aí um Cara, cenário para mim. cara, eu não sei dizer assim uma data específica.